homem. E eu quero deixar por base o mesmo versículo base da aula passada, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quando Paulo diz vos santifique em tudo, ele está se referindo ao ser humano por completo. Porque Deus não quer só o coração. Deus quer a gente por completo, irmãos. Glória a Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos não acharam o texto ainda? Então, esse versículo é o versículo base para a antropologia, viu, irmãos? Porque é o versículo que fala acerca do ser humano no completo. E esse texto é claro em afirmar que o ser humano é um ser tricotomista, é 3 em 1, espírito, alma e corpo. Existem algumas religiões, vamos estudar as tais, como estivermos abordando acerca de seitas e heresias, mas só para antecipar, existem muitas religiões que afirmam que o ser humano é um ser dicotomista, é um ser apenas 2 em 1, é somente alma e corpo, e não tem o espírito. Só que essa tese choca com as Sagradas Escrituras. Até porque quem escreveu esse versículo não foi um zero à esquerda. Quem escreveu esse versículo aqui foi o apóstolo Paulo, o homem que foi inspirado por Deus para escrever a teologia neotestamentária. 13 cartas, criadas aos pés de Gamaliel. O próprio Paulo diz que ele é conhecedor de toda a lei. É um homem que conhecia muito de Bíblia, falava diversos idiomas. E Paulo aqui afirma de forma literária que o ser humano não é 2 em 1. O ser humano é 3 em 1. Espírito, alma e corpo. Existem outras religiões que afirmam que o espírito e a alma é a mesma coisa. Não tem um espírito e uma alma, porque o espírito e a alma são os mesmos. Isso também choca com o texto. Porque Paulo, se fosse o mesmo, ele diria que todo o vosso espírito e corpo, que toda a sua alma e corpo, ele separa o espírito e a alma aqui. Todo o vosso espírito e alma. É sinal que o espírito e a alma são coisas distintas. Aquele texto áureo, inclusive lemos ele na semana passada, em Hebreus 4:12, a Bíblia diz que há uma divisão entre a alma e o espírito. Quem lembra disso? A divisão da alma e do espírito. Esse Edo
sinal que são coisas distintas. E esse assunto aqui tem que estar resolvido, viu, irmãos? Vocês acreditam assim que o ser humano é 3 em 1 ou tem alguma dúvida? Amém. Então é 3 em 1. Espiritual e corpo. Outro fator que eu abordei semana passada, e alguns não estavam no início, que eu quero ressaltar novamente, é que a escala aqui, Pastor Robson, não é corpo, alma e espírito. Olha o texto para o senhor ver. Espírito, alma. Mas por que a gente fala corpo, alma e espírito? Todo mundo que fala nesse assunto fala, somos corpo, alma e espírito. Só que a Bíblia não fala corpo, alma e espírito. A Bíblia fala o contrário. Espírito, alma e corpo. Por último. É porque nós somos tentados a priorizar o físico, enquanto a Bíblia nos convida a priorizar o espiritual. Aleluia. Porque o físico atraça, a ferrugem corrói, o físico envelhece, o físico adoece, só que o espiritual permanece. Glória a Deus. Então diga comigo, espiritual e corpo. Espiritual e corpo. Quando eu peço para os irmãos repetir, isso aqui é uma didática. Quando a gente repete, a gente decora. Diga, o corpo fica por último. O corpo fica por último. Você vai ter uma vida melhor se você passar a priorizar primeiro as coisas do espírito. Aleluia. E deixar as coisas do corpo não para lá, que o corpo também é necessário a gente cuidar dele, mas colocar ele em último lugar, não em primeiro. A partir do momento que você priorizar o jejum e deixar para comer por último, Glória. só saiu um glória. Aleluia. Aleluia. É porque jejum é uma guerra. É uma guerra. Dá mais para crente pentecostal que não fuma nem bebe, mas desconta na comida. E por que o corpo é por último? Pergunta assim para mim, por quê? Por quê? É porque, segundo a Bíblia, Deus formou o corpo do homem por último. Antes de formar o corpo, Deus forma espírito e alma. Aleluia. Vamos ver isso, por favor, em Gênesis 1. Irmãos, a aula de hoje a gente vai mexer. Pior que eu vou usar. A gente vai mexer num ninho aí que vai sobrar para muita gente. Estou só preparando. Eu quero falar hoje acerca dos instintos do homem. Gênesis 1, 27. Alguém lê para mim, mas lê com vontade, não lê como estivesse dormindo, não. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fiz até voz de pregador para ler. Então criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. A imagem aqui, a gente já estudou em outras aulas, é o corpo de Cristo. Colossenses 1, verso 15, a Bíblia diz que o corpo de Cristo é a imagem do Deus invisível. Macho e fêmea os criou. Aqui Deus cria o homem e a mulher. Deus não cria um meio termo. O boiola. O que Deus criou é macho ou é fêmea? O meio termo quem criou não foi Deus, não, irmãos.
Isso é um distúrbio que a gente vai estudar daqui a pouco. E tem uns no nosso meio, viu? No meio termo. Tem uns varãozinhos aí, muito educado. Muito educado, muito sensível. Eita, Jesus. Muito Eu, a família, tem uma educação fora de série. Rapaz. Entendeu? Muito sensíveis, cada com jeitinho assim, irmãos. Que não foi Deus que fez, não. Foi não. Eu fui, viu? Ou é macho ou é fêmea. Diga assim comigo: Deus não criou Adão e Eva. Eu te dando um tempo para pensar. Adão e Eva. Tá aí, irmã Sandra? Então, aqui nesse texto, Deus cria o homem e a mulher. Só que aqui, eu quero que você perceba que aqui nesse versículo 27, Deus cria o espírito e a alma. Porque aqui nesse texto, o homem e a mulher não passam a existir, irmãos. Como eles não passam a existir, sendo que o texto diz que Deus criou. O homem passa a existir no verso de número Gênesis 2, verso 7. Veja, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, mas peraí, parece que está chocando. Porque no capítulo 1, verso 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Só que no capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem. É porque no capítulo 1, Deus criou o espírito e a alma. E no capítulo 2, Deus formou o boneco do pó da terra, soprou nas narinas. Quantas narinas a gente tem? Então, numa soprou a alma e na outra soprou o espírito. Você está entendendo? No capítulo 1, Deus cria o espírito e a alma. E no capítulo 2, perceba que é por último que Deus vai lá e forma o corpo do homem e assopra nas narinas dele. Até a expressão muda, né? Criar e formar. Sim, porque o espírito e a alma não é formado porque você forma usando matéria-prima. Você para formar, por exemplo, você pega esse copo aqui, era um plástico e foi transformado ou formado num copo. É a mesma coisa o corpo Deus formou, porque Deus usou uma matéria-prima, o pó. Agora já, o espírito e a alma Deus não forma, porque ele não usa matéria-prima, do nada. Agora, não queira que eu venha explicar como é que Deus fez, porque isso aí não dá. Do nada fazer existir tudo, é só Deus, irmãos. Então, os irmãos estão percebendo isso aqui? Ou quer que eu explique? No capítulo 1, Deus cria o espírito e a alma. Capítulo 27, criou Deus o homem, macho e fêmea. Então aqui Deus cria a alma e espírito do homem e da mulher. E no capítulo 2, Deus forma o corpo do homem. Mas e a mulher? A mulher tem que ficar por último. Senão vai ficar dando palpite. A mulher é detalhista. Se Deus faz a mulher primeiro, quando fosse formar o homem, a mulher, esse nariz faz um pouco menor.
Coloca 3 orelhas para me ouvir mais. Exatamente. Coloca 4 orelhas para ele dar ouvidos. Seria bom, hein? Vocês estão aí ainda? Então, no verso 7 do capítulo 2, Deus faz o corpo do homem e injeta nele a alma e o espírito. Aí no capítulo 2, verso 22, aí Deus forma o corpo da mulher. Alguém lê o verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aí Deus forma, aqui a Bíblia já não diz a maneira que Deus injetou na mulher o espírito e a alma. No homem está claro que Deus soprou. Na mulher a Bíblia oculta isso. Quem sabe não foi um sopro também. Então perceba que o homem vem do pó da terra, a mulher vem do osso, irmãos. Por isso que nós somos fortes, né? São mais resistentes, porque quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, é na questão do sentimento e não na questão de aguentar a pancada. A mulher aguenta mais pancada do que o homem, irmãos. A mulher de resguardo, irmão, acabou de ter filho, cheio de ponto. Ela está lavando, passando. O homem é uma dor de cabeçazinha. Eu vi um rapaz Comer de rata, de barata. No pronto-socorro. Na casa, se ele não fosse casado também, se ele tivesse um filho dele pessoal, eu ia falar, mãe, toma injeção. Aí o homem para tomar injeção também tem um problema com isso. Ele tem um problema também com isso, irmãos. O médico é o último caso. Quando eu vejo que irmão nasceu uma hérnia meninos, eu fiquei 5 anos para operar ela. Que eu pensava na enfermeira com aquela agulha parecendo o garfo do diabo espetando. 5 anos, e pior que foi a fase que Deus mais me usou para curar a hérnia de crente. Eu pregava num culto, aí depois fazia uma fila assim de gente contando testemunho. Pastor, se eu estava pregando, eu estava com a hérnia, sumiu. Aí olhava Jesus e eu. E eu orava, expulsava, sai em nome de Jesus. Lá falava aqueles versículos mágicos, levou sobre si. Funcionou não. Jejuei, campanha do norte. Eu tive que ser espetado pela enfermeira. Tive que ser espetado por ela. Não tem para onde fugir, irmãos. Porque o dom não é para nós. Quando você pensar no dom, você sempre tem em mente que Deus nos vê como árvores. E uma árvore não produz para si mesma. Você nunca vai ver uma árvore desfrutando da sombra que ela produz. Você nunca vai ver uma árvore comendo do fruto que ela produz. Não. Tomando um chazinho com as folhas dela. Não. A árvore produz para os outros. Assim é o dom de Deus. Não é para beneficiar nós. Eliseu curou a muitos e morreu de uma enfermidade. Então, aqui Deus forma, primeiro Deus cria o espírito e a alma, no capítulo 1. Por isso a Bíblia diz: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, os criou, macho e fêmea os criou. Só que o homem não passa a existir a partir daí. O homem e a mulher só passam a existir no capítulo 2, que Deus forma o corpo de ambos. E se você não pegar isso aqui, você não aprendeu nada de antropologia, viu? Isso aqui é a base. Então, o corpo é colocado por último. Aleluia. Glória.
Diga para alguém, você tem que cuidar mais das coisas espirituais. Glória. Porque tudo melhora se você passar a cuidar mais das coisas do Espírito. Tudo melhora, sua saúde melhora, sua vida familiar, conjugal, tudo melhora, irmãos. O nosso problema é que a gente fica, tem irmã aqui que fica 3 horas no salão de cabeleireiro cuidando do corpo. Mas você fica 3 horas de joelho orando. As irmãs não deram glória, não sei porquê. Glória. Então, primeiro é que a luz é pequena, não tem como colocar o espírito, a alma, o corpo, tudo. Vou colocar aqui. Primeiro, os instintos do espírito, depois os instintos da alma, e depois a gente apaga e coloca os instintos, não, viu, irmãos? Não é os instintos, é os sentidos. Os sentidos do espírito humano, eu vou colocar um E e um H aqui, significa espírito humano. E aqui a alma. Sentidos, viu? Alma. Porque o corpo não possui os 5 sentidos: paladar, audição, tato, olfato. O espírito humano também possui 5 sentidos e a alma também possui 5 sentidos. E quais são os sentidos do espírito humano? Quais são os sentidos? Quem quer saber? Primeiro sentido do espírito humano, a fé. Vamos ler, eu poderia ler vários versículos em cada um, só que isso aqui é só para preparar para falar dos sentidos. E vamos ler só um versículo em cada tópico. Vamos ler 2 Coríntios, a fé. A fé é algo que está no espírito humano. 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios 4. Verso de número 12, não, o 13. Leia para mim alguém, por gentileza. Porque se enlouquecermos e para Deus, Não, 2 Coríntios. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Então, aí já mata. Espírito, a fé está ligada ao espírito humano, irmãos. E o espírito aí não é o Espírito Santo, porque perceba que está com letra minúscula. É letra minúscula. O Espírito Santo, a Bíblia quando fala dele, é letra maiúscula. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Então, o primeiro sentido do espírito humano é a fé. O segundo, isso aqui a gente tem que aprender. Se eu pudesse, eu pulava essa parte. Mas não tem para onde correr não, viu, irmãos? Vocês estão aí? Amém. Intuição. Intuição. Alguém vai abrir em Romanos 8. Intuição.
Romanos 8, verso de número 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é uma intuição. Não tem aquele ditado, meu santo não bate com dele. Quem já ouviu? Não é o santo, é o Espírito. Aleluia. Glória. Que a gente tem uma intuição quando a gente para conversar com a pessoa, a gente tem uma intuição assim. Esse camarada aí, eu acho que não é muito crente. Quem já teve essa intuição? Isso é coisa do Espírito, irmão. E a intuição aqui também está ligada, tipo assim, eu acho que vai dar errado. Quando você tiver esse acho que vai dar errado, não entra nessa. Aquelas coisas de mãe, né? Isso, coisa de mãe. Olha, não vai, que eu estou sentindo que você não vai voltar. Quando minha mãe me falava isso, eu não saía não. Nem coração de fogo. Eu não saía. Vocês estão aí, irmãos? Adoração.